O assunto que eu vou contar hoje aqui é um pouco diferente, é algo que algumas pessoas já vêm pedindo há um certo tempo, e confesso que demorei um pouco para fazer, mas eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Mas, antes de tudo, eu peço a você que, se você gosta desse canal, gosta do conteúdo que você está assistindo aqui, se inscreva no canal e faça o seguinte também, comente, conte um pouco da sua experiência aqui, ok? Se esse testemunho te ajudar, você possa abrir o seu coração para Jesus, para que ele possa aí fazer uma grande obra na tua história, né? E eu vou falar um pouco sobre mim, vou contar um pouco sobre mim. E a primeira coisa aí que eu quero colocar aqui é como, né, como foi a minha infância, né? Sou filho mais novo de 3 e a gente teve uma infância assim bem complicada em algumas coisas, porque assim as primeiras lembranças que eu tenho foram de um tempo assim de muitas dificuldades, de muitas coisas que foram acontecendo, né? Assim, eu mais novo, até então do que a gente vai pegando um pouco das histórias, né? Eu mais novo, as primeiras lembranças que eu tenho, assim, primeiras memórias que eu tenho são de algumas dificuldades com questões normais assim no dia a dia, às vezes não ter algo ali para comer. Nós nunca chegamos a passar assim fome, nós tivemos muitas dificuldades, né? Minha mãe separada do meu pai, né, alguns problemas familiares que eles tiveram, e nesse período foi um período bem difícil, das poucas memórias que eu me lembro assim, por volta dos meus 5, 6 anos que eu tive mais memórias consolidadas um pouco sobre essa história, sobre essas histórias, né, de infância que foram acontecendo, e essas questões de brigas, discussões relacionadas aos pais, e aí o tempo foi passando. Ao longo desse período eu tive os primeiros contatos com a igreja através da minha mãe. Então, um pouco da história dela, um pouco da história do meu pai, compõe a minha história, obviamente, né? Minha mãe era católica nos primeiros momentos de vida dela, né, através dos meus avós, que também eram católicos assim bem fervorosos, e minha mãe, ela seguiu na igreja e foi ganhando a vida, foi aprendendo algumas coisas. Minha mãe é costureira, então ela trabalhou em muitas fábricas, muitas coisas, né? Naquele período todo da separação, meu irmão mais velho, ele é filho de uma outra pessoa, de um outro pai, e eu e minha irmã somos filhos do mesmo pai. E nesse período em que minha mãe logo conheceu meu pai, né, bem no início, antes de nós nascermos ainda, ela saiu, no caso da igreja católica, e foi para a igreja evangélica. E na igreja evangélica, o tempo foi passando, aquele contato com meu pai, aquela coisa toda, ela sempre nos levou para a igreja. Era de uma determinada outra denominação, mas sempre nos levou para a igreja, para os caminhos do Senhor, como se diz, né? E nesses caminhos eu tive o primeiro contato com a igreja. Primeira vez que a gente ouviu falar do nome de Deus, o nome de Jesus, o Espírito Santo, o agir de Deus, a obra de Deus. Então, foi logo nessa primeira infância minha ali, de 5, 6 anos, né? E nesse período aí, até os 10 anos ali, esses primeiros contatos, indo para a igreja, indo para evento, participando de alguns movimentos que eram evangelísticos na época, né, que até hoje, né, a igreja faz isso, uma determinada denominação. Então eu tive os primeiros contatos ali com a igreja. Passou-se um tempo, né, desses primeiros contatos da igreja, eu tive as primeiras lembranças, que foram as primeiras lembranças assim, que eu tenho diretamente com Deus, porque eu via muitas coisas acontecendo. Então, ao longo do tempo que nós estávamos aqui na convivência normal, né? Convivência normal. Eu me lembro de uma situação que me marcou bastante. Algumas situações, mas eu vou destacar uma aqui. Uma certa vez, né, era uma tarde, e a gente brincando. Então, de repente, ela saiu, depois que ela colocou as roupas todas no varal. Ela colocou as roupas todas ali. Então, eu me lembro dessa cena assim, nitidamente. Ela saiu na porta, olhou para o céu, assim, estava meio nublado, aquela chuva toda vindo. Eu me lembro que ela falou assim: meu Deus, o Senhor sabe que eu não estou brincando. O Senhor sabe quanto eu trabalho para manter tudo. Não permita que caia uma gota de chuva para molhar essas roupas, porque eu não vou ter mais tempo. Mas eu quero ressaltar aqui o seguinte: quando ela falou isso, praticamente já estava aqueles primeiros pingos caindo. Então, depois que ela fez aquilo, que ela entrou,
foi uma das primeiras lembranças que eu tenho de experiências com Deus, assim, marcou bastante. Depois que ela falou aquilo, virou as costas e entrou, foi algo de Deus, assim. Aquelas primeiras gotas, elas simplesmente pararam. Assim, parou. Simplesmente parou e não caiu mais a chuva, parou. Simplesmente parou ali. E o céu começou a abrir e tudo ficou claro. Depois daquilo ali, passou-se o dia, né? Aquela tardezinha ali e tal, né? As roupas permaneceram. Aí voltou o céu, a tardezinha. Na verdade, essa tarde que eu digo, até para se localizar melhor, foi uma tarde assim, logo após o almoço. Então, era por volta aí de 1 e alguma coisa, 2 horas, né? A partir da tarde ali, finalzinho do almoço. Quando fui de tarde, à tarde, quase final já para a entrada da noite, volta das 5 e alguma coisa, 6 horas, foi a hora que recolheu ali aquelas roupas, e as roupas praticamente já bem secas, né, bem enxutas já, né? Então só precisou colocar no varalzinho ali dentro e fechou. Então foi uma experiência assim, primeira lembrança que eu tenho assim de algo sobrenatural, de Deus que eu vi acontecer, foi essas primeiras lembranças aí, uma das primeiras lembranças que eu tenho. E aí veio a questão do afastamento, logo após isso. Que logo quando nós mudamos de igreja, aquele primeiro impacto da primeira igreja onde nós estávamos para a segunda é um choque de cultura, que mistura um pouco de informações na nossa mente. Então o que acontece? Infelizmente as pessoas confundem um pouco o seguinte: afastamento não é o mesmo que esfriamento. Afastamento é quando você está no lugar e de repente você prefere se retirar um pouco para refletir. Esfriamento é quando realmente se apaga a chama, né? É como se tivesse ali uma brasa, tivesse uma churrasqueira ali e as suas brasas ali. Se você pegar ali uma pinça ou alguma coisa e tirar uma brasa daquela e colocar no chão, em um outro lugar, o que acontece? Aquela brasa que foi retirada, ela ainda continua quente, ela ainda continua com calor. Porém, sem uma outra fonte perto dela para continuar alimentando a chama que ela tem, ela vai se esfriando, ela vai se apagando. Mas naquele momento que foi tirada, ela só está um pouco afastada das outras. Ela não está em esfriamento, ela está se esfriando, mas ela não está ainda apagada. Então, é um processo que eu aconselho que, se você está saindo de uma igreja, ou está saindo de um ministério, e está acontecendo alguma coisa, eu te aconselho a não sair, né? Eu ainda era novo, e acabei saindo, né, junto com a minha mãe, mas ao longo da vida a gente vai tendo algumas experiências, a gente aprende certas coisas, e é diferente você se afastar, você se esfriar. Afastamento é só esse tempo. Esfriamento é quando você para de orar, para de jejuar, para de pensar em Deus. Porém, existem muitas pessoas que se apoiam no seguinte: se apoiam no fato, eu não preciso estar na igreja para ser de Cristo. Ei, mas é muito mais difícil você, com um único botezinho pequeno, é você e você mesmo, no meio de um oceano, no meio de um mundo onde o diabo não perdoa, onde o mundo é cruel, você sozinho com o seu botezinho, o seu autoconhecimento, está navegando, né, nesse oceano. Agora você, com outros, uma embarcação grande, dentro da arca de Cristo, dentro da arca do Senhor, você consegue atravessar e passar por este mundo com muito mais tranquilidade, muito mais facilidade. Então, eu passei por esse período de afastamento e de não esfriamento. Então, eu continuava ouvindo louvor, eu continuava buscando a palavra, eu continuava interessado nas coisas do Senhor, porém, por não ter aquela rotina mais de estar na igreja semanalmente, de estar participando de algumas coisas, de estar ouvindo palavras, ou de situações que aconteciam e eu não tinha ninguém para aconselhar. Naquele período, eu, por si só, resolvi retornar à igreja. Não para a primeira, de onde eu saí, e nem para a segunda, de onde eu estava, mas teve esse afastamento, né? E aí foi quando eu decidi ir caminhando por si só. Mas como eu não tinha ali alguém para conversar, para trocar ideia, porque muitas coisas passam na nossa mente e às vezes você não tem com quem dividir essas experiências. Fui para prestar serviço obrigatório do Exército e tudo, eu estava estudando nesse período. Nesse período que eu estava estudando, né, aí servi. Quando eu retornei, né, já retornei na última etapa, né, no terceiro ano do ensino médio. Então foi ali que eu conheci a minha esposa, né, a bênção na minha vida. E quando eu conheci ela também estava afastada,
já estava um pouco, na verdade, um pouco mais fria, ficou mais tempo do que eu, né, afastado, né, do evangelho. E aí eu guardei muitos princípios, como eu falei, eu estava afastado, mas eu não estava totalmente frio, mas ao longo do tempo que você permanece muito tempo afastado, aquilo vai te esfriando, né? É como eu falei da brasa, você tira a brasa naquele primeiro momento, ela ainda continua quente, ela só foi tirada ali, ou por escolha própria de sair, ou por alguma coisa ter acontecido que não foi resolvido, porque talvez nós temos alguns desentendimentos dentro dos ministérios, mas isso não significa que você tem que sair, se afastar. Tem coisas que precisam ser resolvidas, precisam ser conversadas. Ainda que você diga assim, não tem jeito, não tem conversa, tem. Tudo para Deus é possível, nada é impossível para Ele. E aí a coisa, né, meio que engatou e seguiu. E quando seguiu, né, foi quando eu disse para ela assim, olha, eu vim de um lar cristão, eu vim de um ambiente que era de Deus e tudo, e eu sentia que aquilo estava me chamando de volta. Eu precisava, né, ter esse chamado de volta. E nesse chamado, propus para ela o seguinte, olha, eu estou com uma vontade de visitar umas igrejas, de ir para alguns lugares e ter, assim, né, voltar. Fizemos algumas visitas e de repente nós paramos numa determinada denominação a qual ela tinha feito uma visita um tempo atrás com a prima dela. Foram num retiro, foram num evento que teve lá na época. E eu gostei daquela palavra, eu gostei daquilo que estava sendo ministrado, porque era diferente de tudo aquilo que eu já tinha escutado antes. A forma de ministrar, a forma de falar, a forma com que eu fui recebido desde a porta, foi algo diferente, foi algo assim que realmente me impactou pela forma com que eu fui recebido, com carinho, com abraço, coisas que eu não tinha acontecido antes comigo. E nessa visita, né, desde a recepção, a palavra impactou muito, o jeito de ministrar impactou muito. Decidi, poxa, aqui é especial, aqui me chamou a atenção, aqui é algo diferente. E eu sempre fui muito detalhista com certas coisas, eu sempre observei muitas coisas. Eu presto muita atenção no que as pessoas dizem, falam, porque não basta só falar, basta falar e mostrar realmente com atitudes. Então, decidimos voltar a fazer outras visitas. E aí nós fomos fazendo visitas, vamos fazer visitas até um dia que nós combinamos o seguinte, olha, vamos permanecer. Então decidimos permanecer ali, e aí começou a minha caminhada cristã até os dias de hoje. A minha caminhada cristã com obras. E aí o que acontece? Dentro desse ministério, algumas coisas foram surgindo, porque eu ouvia muitas coisas lá atrás quando eu ainda era criança. Eu ouvia a manifestação do Espírito Santo, ouvia falar sobre Deus, sobre Jesus, mas a gente não tinha aquele contato direto para aprender, realmente aprender, ter aquela curiosidade. Então uma das heranças que eu tive em relação ao tempo que eu fui lá atrás quando criança, era justamente esse primeiro contato com a igreja e esse primeiro contato de uma experiência com Deus. E ao longo do tempo algumas outras experiências foram acontecendo. E quando eu realmente entendi o que era Deus, o que era Jesus, o que era a obra dele, eu recebi um chamado. Que chamado foi esse? O chamado de fazer a obra. Eu não tinha entendido. Cantar é diferente de louvar. Fazer a obra é diferente de participar. Participar, você só vai lá com seu corpo presente, participa, não se envolve. Mas fazer a obra é quando você contribui para o crescimento do Evangelho, você contribui para a obra de Deus, você faz com que outras pessoas consigam ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Você é um instrumento para Deus, instrumento nas mãos dele. E aí eu comecei a trabalhar na obra. Minha esposa foi primeiro do que eu, ela se envolveu com o Ministério de Dança, e aí começou a desenvolver, começou a participar ao longo do tempo. Ela foi se destacando e foi crescendo. Eu também comecei com o Ministério de Teatro, né? E logo depois do Ministério de Teatro, eu parti para o Ministério de Dança também, era o Ministério de Street Dance, era algo assim bem legal. E aí algumas situações aconteceram também, né, quem estava à frente naquele período teve alguns problemas e aquela pessoa acabou saindo. E aí, como eu estava ali bem ligado, né, no 320, eu
acabei me tornando líder daquele ministério de dança. Então, naquele ministério de dança de Street Dance, era algo que eu identificava bastante. Comecei liderando esse ministério, e desse ministério eu comecei a entender o chamado, que aquilo que eu poderia fazer na obra para contribuir, eu estava fazendo. Então eu comecei a pensar assim, bom, se eu posso usar o meu corpo e as pessoas que estão aqui no ministério para transmitir uma palavra, uma mensagem, eu comecei a escolher louvores que transmitiam mensagens, ainda que seja naquele ritmo do street dance, do hip hop e tal, mas tinha que transmitir uma mensagem. O que eu queria era isso, transmitir uma mensagem de Deus. E ali eu comecei a entender o meu chamado. Começando a entender o meu chamado, logo naquele período nós fazíamos célula, a igreja funciona através de célula. Então naquele período eu estava ali, logo em seguida me transformei também em líder de célula. As coisas foram acontecendo ao longo do tempo, então continuei na liderança da dança, automaticamente, consequentemente, na obra. Fui promovido, levantado a líder de célula, e então líder de célula continuei movimentando. Passou-se um tempo mais, abri o curso para obreiro da igreja, então eu fiz o curso de obreiro da igreja, me formei a obreiro da igreja, continuei avançando, então tinha o ministério de 12, que é o que fica mais próximo do pastor, dos apóstolos. Então eu fiz esse processo todo, me tornei também 12 e fui fazendo a obra e fui entendendo que as minhas experiências de vida serviam para outras pessoas. Naquele período em que eu já estava como líder de dança, já estava como líder de célula, já tinha feito o curso de preparação para obreiros, me formei, trabalhei, atuei. Logo em seguida, abriu uma oportunidade e fui chamado também, ganhando a confiança para tesoureiro. Então eu fiquei como segundo tesoureiro da igreja e trabalhei por alguns departamentos ali, entendi como é que funcionava a questão da obra da igreja, toda essa movimentação, uma obra séria, uma obra que respeita, as pessoas, os seus fiéis. E eu comecei a entender o meu chamado com Deus, que a minha vida é um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Então hoje, depois de ter passado por várias coisas, chegou um momento muito especial na minha vida, que depois de estar à frente da dança, estar à frente da célula, naquele período também eu estava auxiliando aos jovens, porque fazia parte do ministério, então auxiliava a liderança jovem. Então eu já estava como líder de dança, líder de célula, fazendo parte da equipe dos jovens, trabalhando como obreiro também. Aí algumas coisas a gente precisa ir readaptando, algumas coisas a gente continua, outras a gente dá um tempo, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, Mas me envolvi bastante com a questão da obra e entendi realmente meu chamado com Cristo, E dentro dessa caminhada, dentro dessa coisa toda, eu acabei me transformando em líder dos jovens. Então, hoje, atualmente, sou líder de jovens, trabalhando atualmente com eles, fazendo obras e realizando alguns feitos. E Deus tem abençoado o ministério, Deus tem feito coisas assim maravilhosas realmente na minha vida, na vida dos jovens. Pela graça de Deus, Ele olhou para mim e me ungiu, me separou. E eu deixo bem claro o seguinte: toda a minha experiência com Deus me fez hoje ser quem eu sou. Então hoje estou consagrado a pastor de jovens, mas forjado no fogo da batalha. Obviamente não dá para a gente contar todos os detalhes, toda a história, porque são algo assim, são muitas coisas, são muitos detalhes, mas Deus me fez passar por experiências assim incríveis. Tudo eu entendi o seguinte: que aquilo que eu vivi, todas as coisas que eu vivi, foi para um objetivo: fazer a obra de Deus, E hoje eu sou o que sou, trabalho na obra. Hoje tenho a missão de pastorear os jovens, seguindo o chamado do Senhor, seguindo naquilo que Deus tem para a minha vida, e vou continuar fazendo, vou continuar seguindo. Então esse aqui é um pouco do meu testemunho, minha história de vida com a igreja. Se
aconteceu com você também algo semelhante, quero que você conte aqui nos comentários, ok? E não se esqueça de se inscrever, comentar e de compartilhar também.